Como que é para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e Ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como que é, ou como pode ser a resposta de Deus? É que assim, às vezes a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser Ele falando algo, pode ser Ele não falando algo. O silêncio de Deus também é resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos, para a sua esposa. Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, não é, eu preciso de um tempo. Então muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere, e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. Tem uma dor que ninguém entende direito até sentir na pele. Não é a dor de perder alguém. Não é a dor de uma doença, nem de uma conta que não fecha no fim do mês. É a dor de rezar e rezar e rezar e não ouvir nada do outro lado. Você já ficou de joelhos no escuro do seu quarto, falando baixinho para não acordar ninguém, pedindo uma resposta que nunca chega? Já olhou para o teto às 3 da manhã sem sono, repetindo a mesma pergunta que já fez 1000 vezes, esperando que dessa vez fosse diferente? E não foi. Continuou tudo exatamente igual. O problema continuou lá. A dúvida continuou lá. E o silêncio, esse silêncio pesado, continuou lá, maior do que tudo. Eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer coisa. Você não está louco. Você não está fazendo nada errado. E o mais importante, você não está sozinho nisso. Existe uma palavra hebraica usada várias vezes nos Salmos, que na nossa língua é traduzida como até quando? Até quando, Senhor, vais te esquecer de mim para sempre? Até quando vou lutar com pensamentos na minha alma e ter tristeza no coração todos os dias? Isso está no Salmo 13. Um dos maiores reis da história de Israel, um homem descrito como alguém segundo o coração de Deus, escreveu essas palavras num momento em que ele não sentia absolutamente nada da presença divina. Ele não estava fingindo fé. Ele estava gritando a falta dela. E se um homem como Davi passou por isso, por que você achou que a sua fé teria que ser diferente? Por que você acreditou que sentir o silêncio de Deus era sinal de fraqueza espiritual? Ou pior, sinal de que você fez alguma coisa tão errada que perdeu o direito de ser ouvido? Deixa eu te contar sobre um homem chamado Jó. Talvez você já tenha ouvido essa história tantas vezes que ela perdeu o peso. Mas para hoje, esquece o que você já sabe e escuta de novo, como se fosse a primeira vez. Jó era um homem correto, não perfeito, mas íntegro, temente a Deus, cuidadoso com tudo o que fazia. E num único dia, ele perde os filhos, perde os bens, perde tudo o que construiu numa vida inteira. Pouco depois, perde também a saúde. Fica coberto de feridas, sentado no meio das cinzas, raspando a própria pele com um caco de barro, porque a dor era tanta que ele não sabia mais o que fazer com o próprio corpo. E os amigos dele chegam, e ao invés de consolo, eles trazem explicações. Eles dizem que ele deve ter pecado, que Deus está castigando algum erro escondido, que se ele confessasse, tudo se resolveria. Mas Jó sabe, no fundo da alma dele, que não é isso. E o mais duro de tudo, o que quase ninguém repara na primeira leitura, é que durante praticamente o livro inteiro Deus não diz uma palavra. Jó grita. Jó questiona. Jó defende a própria inocência com uma coragem impressionante, chegando a desafiar o próprio Criador a se explicar. E o céu permanece calado. Imagina a solidão disso. Não é só perder tudo, é perder tudo e ainda por cima sentir que até Deus foi embora. Só que existe um detalhe que muda tudo e que fica escondido logo no início da história, num lugar que Jó nunca chegou a ver. Antes de qualquer coisa acontecer, existe uma cena nos céus, onde Deus fala sobre Jó com um orgulho evidente, dizendo que não existe ninguém como ele na terra. Ou seja, enquanto Jó pensava que tinha sido esquecido, ele, na verdade, era o assunto principal do céu. O silêncio que ele sentia não era desinteresse, era o oposto. Era um Deus tão confiante na fé daquele homem que permitiu que ela fosse testada
até o limite, porque sabia que Jó ia continuar de pé. Isso muda alguma coisa dentro de você? Porque devia mudar. Porque talvez, assim como Jó, o seu silêncio não seja abandono. Talvez seja o contrário exato disso. Agora deixa eu te levar para outra cena, dessa vez com um profeta chamado Elias. Elias tinha acabado de viver o maior momento da carreira dele. Ele desafiou publicamente centenas de profetas falsos, viu fogo descer do céu diante de uma nação inteira e provou de forma esmagadora que o Deus dele era real. Devia ser o auge. Devia ser o momento de maior fé da vida dele. E logo depois disso, ele recebe uma ameaça de morte. Entra em pânico, foge para o deserto e chega a pedir para morrer. Um homem que viu fogo cair do céu, pedindo para morrer, escondido numa caverna, exausto, sozinho, achando que era o último que restava fiel a Deus. E é nesse ponto exato, no fundo do poço emocional dele, que Deus aparece. Só que não do jeito espetacular de antes. Não tem vento forte, não tem terremoto, não tem fogo. Tem uma voz mansa e delicada, quase um sussurro. E é nesse sussurro, depois do silêncio, que Deus faz a Elias a mesma pergunta que talvez ele devesse te fazer agora. O que você está fazendo aqui? Às vezes o silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo entre um milagre gigante e um recomeço silencioso. É o momento em que ele troca o espetáculo pela intimidade. Porque existe coisa que só se aprende no sussurro, nunca no fogo. E tem ainda um terceiro tipo de silêncio, mais difícil de admitir, mas que precisa ser dito com honestidade. Às vezes o silêncio que sentimos não vem de Deus se afastando de nós. Vem de nós mesmos fechando aos poucos, sem perceber, as portas que deixavam a voz dele entrar. Existe uma ideia repetida várias vezes nos livros de sabedoria, que o coração que se endurece contra a correção, que ignora repetidas vezes os avisos, um dia vai chamar e não vai ser respondido porque ele mesmo escolheu, dia após dia, deixar de escutar primeiro. Não é um castigo repentino. É uma consequência que se acumula devagar, como um caminho que vai se afastando um grau de cada vez, até que num certo ponto, a distância já é grande demais para se perceber com facilidade. Isso não é para te fazer sentir culpa. É para te fazer uma pergunta sincera, sem julgamento nenhum. O silêncio que você está vivendo agora é uma prova, como a de Jó. É um preparo, como o de Elias. Ou é um convite para você voltar a escutar primeiro, antes de esperar ser escutado? Só você, na quietude da sua própria consciência, sabe a resposta disso. Eu queria te dizer que existe uma fórmula, que se você orar de um certo jeito por um certo número de dias, o silêncio vai acabar. Mas isso seria mentira, e mentira bonita ainda é mentira. A verdade é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. O silêncio de Deus não se resolve com técnica. Ele se atravessa com permanência. Abacuque, um outro profeta, começa o próprio livro dele reclamando abertamente para Deus. Ele pergunta até quando vai gritar por socorro sem ser ouvido. Até quando vai clamar contra a violência sem receber salvação. É uma reclamação crua, sem filtro, quase uma acusação. E o mais surpreendente não é a pergunta. É que o livro não termina com uma resposta lógica e satisfatória para todas as dúvidas dele. Termina com Abacuque decidindo, mesmo sem entender tudo, que vai se alegrar no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto nas vinhas, mesmo que os rebanhos desapareçam dos currais. Repara bem nisso. Ele não diz, agora eu entendi tudo. Ele diz, mesmo que nada faça sentido, eu escolho continuar. Essa é a diferença entre uma fé que depende de resposta e uma fé que sobrevive ao silêncio. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo com você agora para continuar de pé. Você não precisa sentir a presença de Deus todos os dias para continuar confiando nele. A fé que só existe quando tudo está bem não é fé. É conforto. Fé de verdade é aquela que aperta os dentes no meio do silêncio e diz, mesmo assim, eu fico. Deixa eu te perguntar de novo. E dessa vez quero que você responda de verdade, mesmo que só para si mesmo. Da última vez que Deus ficou quieto na sua vida, o que você fez?
Você desistiu no meio do caminho? Trocou a espera por uma solução própria, mais rápida, mais confortável, mas que talvez tenha te afastado ainda mais? Ou você ficou? Ficou mesmo sem entender, mesmo com raiva, mesmo chorando escondido, mas ficou, porque é isso que separa quem atravessa o silêncio de quem se perde dentro dele. Não é quem sente mais, é quem decide continuar mesmo sem sentir nada. Eu preciso te dizer uma última coisa, e quero que você guarde essa frase com você depois que esse vídeo terminar. Todo silêncio registrado nas Escrituras tem um fim. O de Jó terminou, o de Elias terminou, o de Abacuque terminou, o de Davi que gritava "Até quando?" no meio da noite também terminou. Nenhum deles foi eterno, e o seu também não vai ser. Talvez você não saiba o dia, talvez você não saiba a forma como isso vai acontecer. Mas a história de cada um desses homens te mostra a mesma coisa. O silêncio nunca foi o fim. Foi só a parte da história que ainda não tinha luz suficiente para você enxergar o que estava sendo construído. Então, se hoje você está exatamente nesse lugar, no meio do vazio, sem resposta, sem sinal, sem aquela paz que você tanto pediu, eu não vou te dizer que vai ser fácil. Mas vou te dizer que você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado, ou está sendo testado, ou está sendo silenciosamente chamado de volta. E a pergunta que fica não é mais porque Deus está calado. A pergunta é: o que você vai fazer enquanto Ele está?